O Senhor, igreja. Amém. Louvamos a Deus por este momento tão sublime. Este momento é santo, igreja. Glória a Deus. Este momento é pureza. Glória a Deus. Porque para sentarmos na mesa do Senhor, não podemos estar de qualquer maneira, de qualquer forma. Porque a mesa do Senhor é santa. Precisamos, como diz a palavra nos orienta, ela nos instrui, ela diz: antes de comer do pão e beber do cálice do Senhor, devemos fazer uma autoanálise. Precisamos nos examinar a nós mesmos e não a outrem. É particular, é individual. Deus não está olhando o grupo, mas individualmente nesta manhã. Ele está olhando como está o seu coração, como esteve o seu coração nesses últimos dias, nessas últimas horas, como você se comportou, como você se relacionou, o que você fez ou deixou de fazer, agradou, desagradou ao Senhor, trouxe louvor ao nome do Senhor ou não. Foi cantado um hino aqui maravilhoso sobre chuva. E como terra que somos, precisamos dela para produzir, frutificar. A Roberta citou Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. O mundo está carente, o mundo está necessitado de que os crentes produzam fruto do Espírito Santo. A terra está girando, capotando. O mundo está conturbado. O mundo vai de mal a pior, igreja. E nós estamos sobre a terra e temos uma missão para cumprir. Antes que venha, antes que chegue o fim. O fim vem. O fim está chegando. E o Senhor Jesus deixou uma missão para todos nós. E essa missão está registrada em sua palavra, no livro de Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, sem acepção, sem diferença, sem contraste. Precisamos estar levando, falando ou não, porque a Bíblia diz: há tempo e fora de tempo, nós precisamos revelar o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é a mudança de vida. O Evangelho de Jesus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A salvação não vem das obras para que ninguém se glorie, para que ninguém diga: eu sou maior do que você, eu sou maior do que fulano, beltrano, ciclano. Não, a salvação é pela graça, isso é dom de Deus. Nós não merecíamos, mas Ele nos achou sujo, imundo, mal cheiroso, todo estragado, Jesus nos achou. Ele nos limpou e continua nos limpando, porque a limpeza ela deve ser constante, igreja. Assim como nós tomamos banho todos os dias, algumas pessoas tomam banho mais de 2 vezes, mais de 3 vezes no dia, desejando estar limpo, cheiroso, perfumado, desejando trazer algo bom para as pessoas. Ainda esses dias, eu não sei, alguém comentou que ela chegou em um local e havia algumas pessoas, e dentre algumas pessoas estava cheirando mal, estava com odor. Ô irmãos, é constrangedor, não é? Você, quando sente alguma coisa que não está bem, não é constrangedor? Você não se sente constrangido? Meu Deus, dá vontade de
sumir, desaparecer, fugir, porque você mesmo sente o CC, né? O CC. Nós devemos levar o perfume de Cristo. Amém, igreja? Amém. O perfume de Cristo é cheiroso que só. Aonde nós passarmos, o cheiro de Cristo precisa ser inalado, precisa ser apercebido, notado. Você não precisa falar nada, só nas atitudes alguém vai dizer: você é crente. E aí você diz: pela misericórdia de Deus eu sou. Ninguém precisa tocar trombeta, eu sou um crente. Não precisa. Basta viver na luz como na luz Deus está e ter comunhão uns com os outros. Respeitar para ser respeitado. Saber viver e conviver aonde está. Porque a Bíblia diz: quanto depender de vós, tende paz com alguns, não com todos. O que depender de mim, será de paz o meu relacionamento, o meu convívio. O que depender de mim não vai ser de guerra, conflito, bate-boca, gritaria, não. Se depender de mim, vai ser de paz. Porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os que promovem a paz, os que compartilham da paz de Deus, que excede todo entendimento, será chamado, denominado como filho, filha de Deus. Portanto, nesta manhã, mais uma oportunidade para nós firmarmos nossa comunhão com os céus e com a terra. Esse dia para o crente, eu posso dizer, é imperdível. É imperdível, a não ser por uma causa justa. Enfermidade, trabalho, mesmo assim, está enfermo, pastor, eu quero ceiar, me traga a ceia. Eu estou trabalhando, pastor, outro dia eu posso tomar a ceia? Irmãos, isso chama-se interesse, compromisso, aliança, pacto, comunhão. Agora a pessoa perde a ceia e perdeu qualquer coisa. Não, a Santa Ceia é de suma importância na presença de Jesus. Pois o Senhor Jesus disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem vida em si mesmo, e no último dia ressuscitará para a vida eterna. Eu já estou nesse caminho há alguns dias de Deus, e eu sempre valorizei a Santa Ceia. Sempre, sempre, sempre. Foi rara as vezes que eu não tomei a Santa Ceia no dia. Rara, posso contar nos dedos, nesses 40 e poucos anos que eu sirvo ao Senhor. E eu nem sempre fui pastor. Eu fui membro com vocês. Mas sempre valorizei a ceia do Senhor como um marco na minha vida. Aquele que diz que é crente e não participa da ceia, está mentindo. Não está em comunhão. Não está em comunhão. Porque a Santa Ceia é um testemunho. Você está testemunhando quando pega do pão e no cálice que você está em comunhão com Jesus, com a Trindade e com a igreja, que não se resume só nesse espaço, irmãos, mas no mundo inteiro. Jesus não vai buscar só esse espaço, mas vai buscar neste mundo um povo, como diz o livro de Tito, especial, zeloso e de boas obras. Este povo, agora mesmo, vindo para cá, colocaram um vídeo aí, inclusive alguém compartilhou comigo, e disse: olha, pastor, isso, olha que loucura. Alguém denominado como pastor foi na delegacia e fez um BO.
denunciando a irmã porque ela não está dizimando. Já tem 3 meses que não dizima. E esse tal homem, denominado como pastor, foi lá e fez um meia contra ela. Olha que loucura. Ainda eu escrevi para essa pessoa, isso deve ser uma piada de mau gosto. Isso é uma chacota. Isso não pode estar acontecendo. Estão querendo escandalizar o nome de Jesus, a igreja do Senhor, porque isso é inadmissível. Imagina alguém fazer algo comparado a isso. É loucura, mas isso pode acontecer. Vivemos um tempo difícil. Vivemos um tempo trabalhoso. E é mister que estas coisas aconteçam para que os fiéis se manifestem. É lícito que venha, que aconteçam essas coisas, para que os verdadeiros se destaquem. Quando eu fui ungido a presbítero, a obreiro, eu sempre ouvia chacotas. Mas eu sempre dizia, eu não sou igual aos outros, eu sou diferente. Eu tenho um nome a zelar, eu recebi um nome, um sobrenome, está dizendo. E eu não vou desonrá-lo. Eu vou honrá-lo com toda a minha maneira de viver. E já passam mais de 40 anos. Alguém disse que quando nós iniciamos esse ministério seria para massagear o ego do Roberto. Mas já fazem 28 anos que esse ministério está de pé. Sobrevive. Está sobrevivendo. Está sobrevivendo pela misericórdia do papai. Porque a porta que ele abre, alguém fecha? E a porta que ele fecha, alguém abre? Não. É como disse alguém, se é de Deus, ninguém vai poder impedir. Mas se não é, acaba rapidinho. É um vento que passa. Por isso não julgue. Espere o cumprimento. Para saber se é ou se não é verdadeiro ou não. Portanto, nesta manhã, neste dia 4 de maio, primeiro domingo do mês de maio, estamos aqui mais uma vez reunidos e unidos para reforçar nossa comunhão. Você está ligado comigo, eu estou ligado com você e nós estamos ligados com Jesus. Jesus é a ponte. Jesus é o elo. A Bíblia diz que não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus. Aquele que no princípio era o Verbo, mas o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então, precisamos estar em comunhão com a igreja e também com o Senhor Jesus Cristo. Para que naquele dia possamos ouvir o toque das trombetas e na última deixarmos este mundo para viver na eternidade com Ele. Amém. Nós estamos começando o mês de maio e sempre começamos um novo propósito. Nós terminamos no último domingo o propósito que tem 4 pilares, 4 colunas: jejum, oração, palavra e louvor. São 4 colunas do propósito o qual levantamos diante de Deus. E não temos outra base senão a palavra do Senhor. Portanto, neste mês de maio, o nosso propósito vai estar no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Esse será o propósito para o mês de maio. No culto pela manhã, no programa Cristo é Real e no culto de celebração da família à noite, presencialmente. De manhã, domingo, nós temos um culto na rádio. E à noite, presencialmente. De manhã, fazemos o nosso jejum, oferecemos a Deus o nosso jejum, 100% ou parcial, ou alguma coisa que te custe, amém? Que tem preço, que tem valor. Você vai oferecer esse jejum visando um propósito, visando uma meta, visando alguma coisa.
visando abençoar sua vida, seu lar, sua casa, sua família, a igreja, o ministério, visando abençoar alguém que você deseja que seja abençoada, abençoado, liberto, transformado, mudado numa nova criatura, igreja. É dando que se recebe. A Bíblia diz que quando Jó orou pelos seus amigos, entre aspas, Deus mudou o cativeiro dele. E é necessário nós orarmos e oferecermos um propósito por alguém. E nós sabemos que existem muitas dificuldades que nos rodeiam, que nos cercam. Muitas das vezes próxima de nós, bem pertinho. Então vamos oferecer um propósito. Vamos oferecer a Deus um jejum e presente. Amém? Presente. Numa sala de aula é feita uma chamada, não é? A minha filha, que é pedagoga, ela já deu aula. E todos os dias é feita uma chamada. Maria, presente. Sebastião, presente. E quando alguém não diz presente, o que vai acontecer? Falta. E dependendo do número de faltas, é reprovado. Aí, o Bonito sabe, ó. Dependendo do número de faltas, o que acontece? Você reprova. Reprova. Não vai passar de ano, vai ter prejuízo. Vai prejudicar você ou alguém. Então eu não posso faltar. Eu preciso estar presente. Então não esteja ausente, mas presente nos propósitos. Faça o seu. Vou fazer o meu, mas juntos cantaremos o hino da derrota. Vamos cantar o hino da vitória, porque a sua vitória é a minha vitória é a sua. Oh, glória a Deus. Quando você tem oportunidade ou deseja oportunidade para contar uma bênção, nos alegra. Essa semana eu me alegrei muito com a Marina. Nossa, meu coração ficou alegre de um jeito. Falei, nossa, que beleza, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ouvir ela comentar e falar do que Deus tem feito, do que Deus tem realizado, através da sua vida. Isso não é um privilégio de algum, mas para todos que desejarem. Quem não deseja, tanto faz como tanto fez. Mas não pode ser assim. Como disse para vocês, eu já fui membro, já fui ouvinte com vocês. E um certo dia, uma palavra me incomodou muito, irmãos. Uma palavra que o pastor trouxe me incomodou muito. E eu não esperei. Eu tive uma reação automática. Eu não posso mais ficar da maneira como estou. Eu vou reagir diante desta palavra qual foi exposta. Que essa deve ser a nossa atitude, não somente ouvir, mas reagir diante dela. E a palavra foi que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Opa, quem era o Roberto antigamente? Tímido que só. Gaguejava que só. Dificuldade para conversar com as pessoas que só. Mas o dia que a palavra veio, eu tomei uma atitude. Eu vou reagir. Não posso ficar da maneira como estou. Eu preciso e desejo ser um instrumento nas mãos de Deus. Então, terminou o culto, fui procurar a banda. Fui procurar o conjunto. Falei, eu gostaria de louvar o Senhor. Vocês me ajudam? Eu gostaria de cantar um louvor ao nome do Senhor. Vocês me ajudam? A gente falou, sim, com certeza. Nós temos ensaio, tal dia, tal hora. Olha, irmão,
tal dia, tal hora, eu estava lá. E começou o trabalhar de Deus na minha vida. E cheguei aonde estou até hoje, pela misericórdia, pela bondade de Deus. Porque mérito não temos. Mas é a bondade de Deus que prevalece. É a graça de Deus que prevalece. E Deus fez maravilhas naquele tempo. Agora, eu passei a madrugada quase que acordado. Essa madrugada foi uma luta terrível. Aí chegou uma hora que eu falei, eu vou ter que ouvir louvor. Aí liguei o Spotify, coloquei o fone de ouvido, comecei a escutar. Eu coloquei lá um nome, mensagem. E veio a mensagem da cruz. Eu comecei a ouvir os louvores que antigamente e hoje foi cantado aqui no culto. Olha que coisa linda. Os louvores que vocês cantaram, eu ouvi de madrugada, através do Spotify. E eu me lembrava daquele tempo tão poderoso, de louvor, de adoração, de ministração da palavra, de visão, revelação, profecia. Nossa! E hoje cantamos aqui vários hinos antigos, mas que ainda mexe com os nossos corações, mexe com a nossa alma, move, nos comove, nos quebranta. As coisas de Deus não passam, mas permanece. Ela não perde o seu valor, continua com a mesma virtude. Portanto, vamos desejar ser um instrumento nas mãos de Deus, igreja. Vamos desejar trazer alguém para ouvir a palavra de Deus. Vamos desejar trazer uma família, uma casa, para ouvir a palavra de Deus. Você deseja isso de coração? Levante suas mãos aos céus e diga, eis-me aqui, Senhor. Repita comigo, eis-me aqui, Senhor. Eu desejo ser um instrumento para trazer uma ou mais pessoas na tua casa para ouvir a tua palavra, receber o perdão dos seus pecados e se reconciliar contigo e receber a vida eterna por Cristo Jesus. Faz de mim, Senhor, um instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, meus queridos e queridas. Vamos ser este instrumento para a glória do Senhor. Mas o que diz aí Efésios 3:20, igreja? Vamos ler? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, mas segundo, olha o detalhe deste versículo, irmãos. Segundo o poder que em nós opera, segundo a ação do Espírito Santo, segundo a obra do Espírito Santo. O Senhor é muito educado, Ele não faz nada forçado, na marra. Ele deseja que as pessoas se habilitem, se disponham. O Senhor espera que as pessoas desejam no coração ser um instrumento para louvor ao seu nome e para que outras pessoas se cheguem ao arrependimento, à conversão, mudança de vida, a vida eterna por Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui celebrando nossa libertação através da ceia. Mas quantas pessoas ainda estão presas? Quantas pessoas ainda são prisioneiras do mal, cativas do mal,
Muitas das vezes na minha casa, na minha família, pessoas estão presas e o que eu estou fazendo para que estas sejam libertas, libertadas, transformadas, mudadas? Eu preciso reagir diante das coisas as quais estão acontecendo debaixo do meu nariz. Eu não posso fazer vista grossa, eu não posso tapar os ouvidos, eu não posso virar as costas, eu preciso reagir segundo o poder que em mim opera, segundo o poder o qual tem liberdade para agir na minha vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que hoje vivo pela fé no Filho de Deus. João Batista, o último profeta, aquele que já no ventre da sua mãe Isabel, quando Maria chegou, foi cheio do Espírito Santo. Esse homem, ele foi escolhido para preparar o ministério de Jesus. Aquele que preparou o começo do ministério de Jesus. Olha que coisa tremenda, igreja. Coisa poderosa. Você está preparando pela volta do Senhor Jesus? Você está preparando para que Jesus volte? Olha que privilégio você tem, eu tenho, de preparar a volta de Jesus, de preparar para o encontro com Jesus. Jesus, ele só vai voltar quando este evangelho for pregado nos 4 cantos dessa terra. De outra maneira, ele não vai voltar. E quem, ou a quem ele deu a missão de levar o evangelho? Ao pastor. Só ao pastor. Não, a todos, sem esses, todos quantos recebeu Jesus como seu único, exclusivo e suficiente Salvador, foi escolhido para levar as boas novas de salvação. Oh, irmãos, tudo que você fizer para Jesus vai ter recompensa, vai ter retorno. Ele vai retribuir. Ele vai abençoar, ele vai abrir as portas, ele vai abrir janelas, ele vai quebrar portas de bronze, despedaçar ferrolhos de ferro, ele vai endireitar os caminhos tortuosos. Ele deseja fazer muito mais na minha, na sua, nas nossas vidas. Mas é preciso se colocar, segundo o poder que em nós opera. Jeremias 33, versículo 3. Olha o que diz essa palavra. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. O que diz a palavra? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, revelarei, vou mostrar coisas pequenas e reveladas, as quais vocês já sabem. Não é isso que está dizendo a palavra. Clama a mim a quem? A Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. Clama a mim e ele promete responder e promete revelar. Mostrar, oh irmãos, eu tenho tido uns sonhos nesses últimos dias, tremendo, balança, chacoalha, desperta, esses dias, essa semana mesmo, tive um sonho, que 2 rapazes chegavam em mim para me assaltar, 2 rapazes, chegavam em mim para tirar o meu dinheiro. Eu me virei para eles assim, ó, eu sou servo de Deus, eu sou filho do Deus Altíssimo, e se vocês tocarem em mim, vocês vão morrer. Eles vieram? Vieram não. Viraram as costas e foram embora. Segundo o poder que em nós opera, quem vai prevalecer?
Deus ou o inimigo? Deus. Segundo o poder que em nós opera, fará Ele muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Você pede uma coisa, mas Ele vai te dar mais do que aquela coisa que você pediu. Irmão, eu sou testemunha de que Deus, Ele sempre dá mais daquilo que pedimos. Sempre dá. Nunca dá aquilo que pedimos. Ele sempre dá mais. Sempre dá mais. Então clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Josué, capítulo 3, acho que versículo 5. Josué, sucessor de Moisés. É isso aí. Disse Josué também ao povo. Disse o quê? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã fará Deus coisas pequenas, não, maravilhas no meio de vós. Quem não deseja as maravilhas de Deus? Quem não deseja as riquezas de Deus? Quem não deseja coisas grandes de Deus? Mas existe uma condição: não será de qualquer maneira, não será de qualquer forma. A Bíblia nos orienta a fazer o quê? Santificação. Santificai-vos, separai-vos, sejam pessoas exclusivas do Senhor, para o Senhor. Nós não podemos ser um instrumento do mal e do bem ao mesmo tempo. Nós somos como uma fonte, ou jorra água doce, ou jorra água salgada. Nós não podemos produzir mais de um tipo de fruta. Eu não sei a árvore frutífera que eu sou, mas seja lá qual for, eu preciso produzir o fruto da árvore. Irmãos, eu não cheguei onde cheguei à toa. Eu não cheguei onde eu cheguei de qualquer maneira, irmãos. E ninguém vai chegar em qualquer lugar, de qualquer maneira, de qualquer forma. A não ser se estiver roubando, estiver aí queimando as etapas. A gente está vendo aí alguns assuntos lá em Brasília. Pessoas que estão sendo colocadas em cargos, mas que não têm condições nenhuma de lá estar. Mas porque é esposa de tal fulano, foi colocada numa posição elevada, mas questionada, virou do avesso. Mostrou que não havia condições nenhuma de assumir aquele cargo. Eu sou uma árvore frutífera, e você? Eu posso ser um limoeiro. É azedo, não é? Mas com o limão eu posso fazer uma bela limonada. Limão é uma fruta que faz muito bem para a saúde. Você sabia disso? Limão tem mais vitamina C do que a laranja. Ela só perde para o caju, se eu não me engano. A acerola também é poderosa. Mas o limão, olha, irmãos, é tremendo. Mas é azedo. Tem gente que coloca limão na boca e faz cara. Quantas vezes eu vejo cara feia. Quantas vezes eu vejo cara feia. Porque é azedo. Mas vai fazer um bem daquele. Se tomar, se receber, se ingerir, se mandar para dentro.
Disse Josué também, ele estava acrescentando, além de outras, essa mensagem: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. No livro de Hebreus, acho que 12:14 ou 14:12. É isso aí, 12:14. O que diz aí? Seria a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com alguns. Não, é com todos. É isso aí, Murilo. Com todos. E a santificação. Irmãos, o que é santificação? É uma pessoa separada, amém? É isso aí, meu netinho. Está ouvindo? Eu sou separado da pastora Netes. Sabia? Eu sou separado dela. E ela é minha separada. O que passar disso é pecado, é iniquidade, é desobediência, é desagradar a Deus. O adultério é quando quebra, é quando a imundícia prevalece. Então eu sou separado dela. E ela é minha separada. Você é separado de alguém. E esse alguém precisa ser o Deus Todo-Poderoso. Nós somos vasos, igreja. No livro de Timóteo diz que na casa do Senhor há vários vasos. Alguns vasos é para honra e alguns vasos é para desonra. Mas eu não quero ser para desonra, eu quero ser para a honra. Eu sempre, desde adolescente, que eu assumi responsabilidades. Eu tirei a pastora da família dela. E foi com 18 anos. E ela aceitou. Foi corajosa. Vamos. Topamos. Não tivemos nada do que hoje tem. Quando se casa. Festa. Buffet. Não tivemos nada disso. Nada disso. Foi churrasco de sardinha, né, pastor? Churrasco de sardinha. Isso porque meu sogro fez. E um baita de um bolo desse tamanho assim. A gente ganhou. Que? Mas é com abundância. Comprava, comia e levava ainda. Lua de mel? Ah, que isso? Quem foi para a lua de mel? Meu sogro e minha sogra, porque nós ficamos em casa. E hoje estamos com 40 e poucos anos de casado. 46 anos de casado. Com 3 filhos. 2 netos. Glória a Deus. Amém? 2 netos. Enfim. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. No começo, a minha sogra não queria que eu casasse com ela, sabia? Você vai casar com um menino? Você vai casar com um moleque? Mas mudamos isso, né, pastora? Oh, glória a Deus, mudamos isso. A minha sogra me honrou muito. Muito. E eu sempre honrei a minha sogra. Chegava junto aos meus cunhados. Falava duro com eles. E ela partiu. E nós estamos aqui, velando pela honra da sogra e do sogro. Deus deseja de você, de mim, de nós, responsabilidades, compromisso. Amém? Aleluia! Glória a Deus, igreja! Compromisso, responsabilidade. Irmão Lineker assumou um compromisso, uma responsabilidade. Pegou para si a Jéssica. Tirou da casa dos pais. Assumiu, não vou dizer B.O., mas um compromisso altíssimo.
E não pode entregar do mesmo jeito, tem que entregar melhor para Deus, porque a aliança foi feita com Ele. Quando eu chegar lá, quero receber do Senhor. Servo bom e fiel, foste fiel no muito, sobre o muito eu te coloco. Entra para o gozo do seu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te coloco. Entra para o gozo do seu Senhor. Amém, meus irmãos. Hoje é a quinta ceia do ano de 2020. E o nosso tema para o ano qual é? Só para relembrar. Qual é o nosso tema para o ano todo? Jeremias 29:11. Coloca aí, varão. Olha lá. O que diz aí, igreja? Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Pois eu bem sei, diz o Senhor, os planos que eu estou projetando, arquitetando para vós. Planos de paz. Essa paz não significa tranquilidade, mas significa prosperidade, crescimento, ascensão, avanço, romper barreiras, tropeços, embaraços, empecilhos, romper os levantes, os embates com o inimigo. Não é recuar, não é abandonar, não é largar, não é afrouxar, mas se manter firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor Jesus Cristo, sabendo que o trabalho não será em vão. 1 Coríntios 15:58. Eu sempre criei, aonde Deus me enviar, aonde Deus me colocar, Ele tem propósitos. E eu quero que estes propósitos se cumpram na minha vida. Não quero e não desejo que passe batido. Não. Estamos até hoje aqui porque o propósito ainda não terminou. Mas quando terminar, com certeza Ele vai nos conduzir para outro. Mas enquanto não terminar, ficaremos aqui, velando, pelejando, lutando, orando, jejuando, meditando, ministrando a palavra. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe seu lar e Deus abençoe toda a sua família, em nome de Jesus. Eu desejo ver a sua família na casa de Deus. Eu desejo ver os seus familiares adorando ao Senhor. Desejo ver a sua família na igreja, cultuando, congregando, adorando ao Senhor. Mas o que você tem que fazer, eu não vou fazer por você. É você. Se você se colocar, se você se habilitar, se você se dispor. Muitas das vezes, contrariando a vontade deles, mas fazendo a vontade de Deus, Deus vai prevalecer, Deus vai abençoar, Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Foi comigo e eu não sou diferente, eu sou igual a vocês. Amém? No nome de Jesus, vamos ceiar. Olha lá, o varão colocou na tela, 1 Coríntios 15:58. O que diz aí? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão sem o Senhor. Você tem ciência disso? Vamos tomar ciência. Vamos ter conhecimento. O que você fizer para o Senhor não ficará no esquecimento. Ele vai retribuir. Não sei quanto, não sei quando, não sei de que maneira, mas Ele vai retribuir. Ele é o melhor patrão que existe. Não tem outro melhor do que Ele. Tudo que você fizer, com certeza você vai ser promovido, promovida. Você vai ter um salário abençoado em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. Eu criei e recebi a bênção da minha vida profissional.
que eu olho para o meu salário e vejo hoje a dificuldade de muitas pessoas, mas a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. 10, 22, Provérbios. Vamos levantar e vamos orar para participar do corpo e do sangue de Jesus. Como dissemos, você fez uma autoanálise. Nunca deixe de ceiar. Falhou, errou, teve um deslize, confesse o pecado, se arrependa, vá para a presença de Deus. 1 João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a impureza. No livro de Provérbios diz que o pecado não confessado empobrece. Não vai crescer, não vai prosperar, não terá ascensão, não terá êxito. Mas o pecado confessado prospera o homem, a mulher, a família, o casal. Em nome de Jesus, creia, acredite, tome posse das palavras do Senhor, valorize elas, coloque-as em prática. Onde não há profecia, o povo, irmãos, nessa casa tem profecia, nessa casa tem profecia. Se quiser se estragar, não será por consequência da palavra, mas por vontade própria. Mas isso não desejo, em nome de Jesus, senão que você seja muito, mas muito abençoada, muito abençoado por Jesus.